Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Assim você me ajuda a continuar falando a palavra de Deus no YouTube e em outras redes sociais. E nesse vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você, se você tiver uma Bíblia aí do seu lado próximo, a abrir no livro do Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 20, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Eu vou dar uma pequena pausa de 2 segundos para que você possa procurar esse texto aí na sua casa e acompanhar comigo, beleza? Então, voltamos aqui ao nosso texto, né? E aí acompanha comigo aí, que vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizerem o uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Eu estava estudando esse texto alguns dias atrás, né? Eu já tinha lido esse texto há algum tempo, muito mais anterior, mas eu peguei esse texto e dei uma olhada nele novamente. E aí eu comecei a meditar nesse texto, nessa passagem, e eu vi algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele começa dizendo o seguinte: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam para vocês deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos. Vamos lá. O que chamou a atenção nessa passagem é justamente a questão do altar, né? O que Deus estava pedindo para o povo de Israel nesse momento. Altar de terra. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso me lembra muito da mesma matéria que o homem foi feito, do barro. Altar de terra. Então, Deus não queria coisas grandiosas ou elaboradas no sentido de ouro, prata ou pedras preciosas, altares de bronze, de ouro, de prata. Coisas suntuosas, de alvenaria, coisas luxuosas, melhor dizendo. Deus ele queria e quer de nós a sinceridade do nosso coração, simplicidade. E eu imagino que um altar feito de terra não seria 100% perfeito. Teria algumas limitações. O altar de terra, se você não tiver cuidado, se você, por exemplo, faz uma construção, né, ou um molde de terra, vamos lá, um castelo feito de argila, de terra, com a água ele pode se dissolver, ele é maleável, né? E o que eu vejo aqui quando Deus ele fala: façam para mim um altar de terra, eu vejo que Deus ele quer ver, além da sinceridade do coração, né? Do nosso coração, ele também quer mostrar que
independentemente, ou que apesar de nós, ele ainda continua sendo Deus, ele ainda continua sendo soberano, Deus presente, Deus conosco, né? E o altar, a gente sabe que é um lugar de sacrifício, um lugar de entrega, né? Um lugar onde nós abrimos mão de nós mesmos, né? Abrimos mão do bem, oferecemos o nosso melhor a Deus. E o mais interessante é que isso seja num altar de terra. Um altar de terra onde a gente tem essas imperfeições, né? Essas peculiaridades, particularidades, mas, ao mesmo tempo, mesmo que seja um altar de terra, sem luxo, sem glória, né? O que chama mais atenção no altar de terra é sacrifício. Ou seja, não é... Deus estava dizendo o seguinte, olha, não adianta vocês fazerem para mim altar de bronze, de ouro, de pedras preciosas, fazer coisas grandiosas, se o coração não está disposto a se entregar, a ser sincero diante de mim. É isso, né? Deus, ele quer ver de nós a sinceridade e a simplicidade do nosso coração. Só que para nós, às vezes é muito difícil sermos simples. Principalmente quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus. A gente quer fazer coisas grandiosas, né? Eu imagino Davi, Salomão, com aquele templo grandão, cheio de ouro, prata, a melhor madeira. E não estou dizendo que é errado, né? Eu estou só fazendo uma comparação aqui com esse altar que Deus pediu para que Israel levantasse a ele no deserto, né? Deus, ele não está preocupado com aquilo que nós temos a oferecer, porque a ele pertence o ouro, a ele pertence a prata, a ele pertence a terra e todos os seus viventes. Deus, ele não está preocupado com a aparência do nosso sacrifício, mas com a essência do nosso sacrifício, a sinceridade. Apesar de nós, das nossas imperfeições, ele nos quer por inteiro e do jeito que nós somos. Tá dando para entender? Ou seja, Deus, ele quer de nós para nós nos achegarmos a ele da maneira como estamos, para que assim possamos ser transformados por ele. Então, é difícil para a gente, né? É difícil para a gente entender que Deus, ele não quer habitar em lugares luxuosos necessariamente. Deus, ele quer habitar no coração de cada um de nós. Essa que é a questão. E aí, Deus, ele vai falando, façam vontade de terra para mim, sobre eles vocês sacrificarão seus holocaustos, e aí você vê a ênfase que Deus faz ao falar a Israel, quando você olha aqui no versículo 25, ele vai dizer, se vocês fizerem um altar de pedras, se vocês fizerem um altar de pedras, não façam de pedras lavradas. Ou seja, pedras lavradas são pedras trabalhadas, né? Pedras que foram utilizadas ferramentas. Não. Deus, ele quer, se eles quisessem fazer um altar
de pedras, tinha que ser pedra bruta, né? Sem trabalho, porque Deus é que quer trabalhar em nós, né? A gente não pode fazer o lugar, fazer a função de Deus, né? É Deus que quer trabalhar no nosso coração. A gente quer muitas das vezes moldar Deus do nosso jeito, das nossas coisas, da nossa forma. E não é assim. Porque Deus ele fala que se vocês fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado meu altar. Então, Deus ele está apontando aqui um caminho de como ele quer se relacionar com o seu povo. E aí termina essa parte falando assim: nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta sua nudez. Ou seja, o altar ele é um lugar de reverência, onde a figura central do altar tem que ser Deus e não o homem. Quem tem que chamar a atenção no altar de Deus é Deus. Porque Deus é a figura mais importante, né? É a figura mais importante da nossa vida, dos nossos cultos, das nossas canções. Deus ele precisa ser o centro de todas as coisas. Centro dos nossos negócios, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Porque tudo que nós fizermos, precisa ser para a glória de Deus. Amém? Bom, palavra simples, palavra curta. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Mais uma vez peço, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E seja abençoado em nome de Jesus, né? E ajude esse canal a alcançar o maior número de pessoas possível. Ok? Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo.